Hello guys, good afternoon. Lucas here, and I usually make videos in Portuguese, but today I would make this video in English. But my native language is Portuguese, of course, but I don't know. Today I would make this video in English, and and I would like to talk to you a little bit about some deceptions that are propagated in our world, right? For our children or our family by schools and open media and movies or books or propaganda and many things. Bom, galera, olá a todos. Bom, agora falando em português, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, manipulação. A manipulação ela facilita o controle e nós vamos ver isso na prática, porque tem muitas pessoas que fazem muitas perguntas, né? Então, acho que esse vídeo de hoje vai responder muitas perguntas do porquê que as coisas são assim, por que eles ocultam certas informações, por que a necessidade de ocultar o formato da Terra, mentir sobre o nome do Criador e diversas outras coisas. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, especular algumas coisas. Vamos lá. Uma das questões mais interessantes e mais importantes, e uma pergunta também interessante que fazem sempre, que é uma pergunta bastante recorrente. Sempre perguntam por que mentiriam sobre o formato da Terra, por que mentiriam sobre... Por que esconderiam a planicidade da Terra, por que doutrinariam as pessoas com a ideia de que a Terra é uma bola. E é muito simples. O fato de você mentir sobre o formato da Terra, você já esconde a maioria das coisas. Por isso que dizem que a Terra plana é a mãe de todas as conspirações, né? Entre aspas, né? Conspirações entre aspas. Porque a Terra plana é uma porta que te leva para outras verdades. Quando você dá de cara que a Terra realmente é plana e que você percebe esse engano que tem por trás dessa manipulação toda em fazer as pessoas acreditarem que é possível atingir outros planetas, que existe outros tipos de vida similares à da Terra em outros planetas, etc e tal, acreditar que nós temos ancestrais em comuns com o macaco, com alienígenas que nos criaram, etc e tal, toda essa balela, todo esse conto de fadas. Ou seja, você fazendo isso, você abre caminho para um engano muito maior no futuro. Ou seja, se você mente sobre o formato da Terra, você mente sobre a validade da Bíblia, da palavra do Criador, automaticamente você mente sobre a existência de um Criador, e você mente sobre a importância da humanidade, você mente sobre uma das coisas mais importantes, que é a origem da humanidade. Você escondendo o modelo correto, você esconde o plasma, a questão do plasma, você esconde que a natureza é elétrica, você esconde como a Terra e a natureza dela realmente funciona, você esconde que existe uma catástrofe que acontece de tempos em tempos, você esconde energia livre, você esconde os minérios, muitas outras coisas, percebem? Percebe como é algo muito mais profundo do que só o formato da Terra? Por isso que aqui no canal, todos os vídeos que eu falei sobre Terra plana, eu procurei sempre focar em quê? No mais objetivo, em explicar como o modelo funciona de verdade, porque a gente só vai ter um modelo bom para debater com o globo. O modelo de Terra plana só vai ser bom para debater com o modelo do globo quando o modelo de Terra plana começar a responder as mesmas perguntas que o globo responde. E vem a pergunta: a Terra plana responde as mesmas perguntas que o globo responde? Sim, responde, e responde até melhor, certo? Mas por que as pessoas não percebem isso? Muito simples, a ciência está sendo direcionada numa determinada direção. A ciência está focada numa única coisa. Ela está muito focada em uma coisa só e ela não consegue enxergar um conjunto inteiro, certo? Por isso que muitas pessoas muitos cientistas não perceberam ainda que a Terra é plana, muitos astrofísicos, porque também a Terra plana, ela derruba essa ideia de que existe vida em outros planetas, de que é possível explorar o espaço, de que é possível ir para a Lua, ir para Marte. Toda essa balela será derrubada ao descobrir que a Terra é um sistema fechado, certo? Então, existe evidência científica para isso? Existe, no meu ponto de vista. Não no meu ponto de vista, é fato, é meu ponto de vista, mas também é fato que sim, existe. Porque também tem cientistas que estudam o modelo geocêntrico, como a Terra funciona, que a natureza da Terra é elétrica e magnética, tanto que a gente mal aprende sobre plasma nas escolas.
Eu, por exemplo, nunca aprendi sobre plasma na escola. Nem sabia o que era plasma até eu ver essas discussões de formato da Terra, etc e tal. Assuntos que eu trago aqui no canal. Então eu sempre procurei trazer a Terra plana aqui no canal e explicar o modelo inteiro. Certo? Montar o modelo inteiro. Não focar apenas em teste de curvatura e planicidade das águas, certo? Bom, então tá aqui, ó. Duas imagens e apenas uma pode ser verdadeira. Qual você escolhe? A de cima, que é a realidade que a gente vê, o Sol bem menor do que a Terra e mais próximo, e a gente vê um horizonte planificado, certo? Como se não houvesse o fim. Ou você acredita na foto de baixo, que é uma ilustração feita em computador com uma Terra bola, e você vê lá aquele satélite geoestacionário, que é ficção científica. Então então vem a pergunta: você vai ficar à mercê da fantasia ou você prefere se questionar? Bom, eu prefiro me questionar. Então, em pleno ano de 2021, fica à mercê da fantasia quem quer. Desculpa, não quero ofender ninguém, mas é a realidade, certo? Pois bem, se você acha que o que eu tô falando aqui se trata de teoria da conspiração, etc e tal, cara, esse não é um bom canal pra você, certo? Pode deixar o canal e ficar à vontade e ver Rede Globo, novela, o que você quiser, certo? Não é problema meu, cara. Bom, e isso aqui levando em conta isso aqui também, ó, isso aqui que a gente está vendo. Ou seja, você escondendo o formato da Terra, você abre um buraco gigantesco para que isso aqui passe e seja aceito como realidade absoluta. Ou seja, para você acreditar que o homem veio do macaco, para você acreditar que uma explosão que aconteceu do nada no universo, né, que o Big Bang, que uma explosão aleatória deu vida, né, à Terra, que deu vida aos seres físicos como nós, os animais e toda a criação física. E acreditar principalmente que extraterrestres criaram toda a vida na Terra, como vocês estão vendo aqui. Ou seja, não foi o Criador que criou os seres humanos. Não, não, imagina, pô. Tipo assim, você prefere acreditar que existe um Criador e que você pecando, você vai responder pelos seus pecados um dia, certo? E você vai ser julgado um dia pelos seus pecados? Ou você prefere acreditar que existem aliens de outros planetas que semearam a vida na Terra e são seres mais inteligentes que nós, superiores a nós, e eles trazem conhecimento? Qual é mais conveniente para os seus pecados? Qual é mais conveniente para a sua vida carnal e pecaminosa? Já parou para pensar nisso? Pois é. Então, se a Terra não tiver bilhões de anos e se ela não for uma bola, como é que você explica esse tipo de coisa aqui? É como está escrito aqui, ó. We live in a fairy tale. Nós vivemos em um conto de fadas. E isso inclui teoria da evolução, Big Bang, teoria heliocêntrica e teoria da gravidade. Ou seja, teorias, não são fatos, são teorias, modelos, são hipóteses que foram pregadas como realidade. Por quê? Porque está correto? Não, significa que ninguém questionou. Essa é a questão. Então, ao invés de o Criador ter criado a vida, o Criador ter enviado o seu Filho, né, para morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados, né, etc e tal, tudo perfeito como a Bíblia diz, né? Isso não, isso é loucura, certo? Isso é coisa de fanático religioso, certo? Isso é a coisa mais antiquada do mundo, é a coisa mais brega. Bíblia é brega. O legalzão, né? O mais inteligente é acreditar nisso aqui, ó, que extraterrestres criaram a vida na Terra. Sei, não foram extraterrestres não são anjos caídos, né? Não são demônios. Não, não, imagina, não. Tá bom, sei. Muito conveniente, né? É, sei. Vai vendo. Não é demônio não, hein? Não, não, não é anjo caído, não. Tudo é ET, tá bom. Mas fazer o que, né? Tudo bem, cada um acredita no que quiser. Bom, então, aqui está escrito o seguinte: NASA em hebraico significa enganar. E aqui do lado a gente vê uma imagem que diz o seguinte: mundo da Disney para crianças. E embaixo, mundo da Disney para adultos. Pois é, a NASA é o mundo da ilusão, da propaganda, é o mundo da Disney para os adultos. Uma agência que, pô, no quesito espacial, né, na questão espacial, é uma agência mais de propaganda do que uma agência espacial de verdade, né? E muitos idolatram a NASA cegamente. A gente vê isso nos dias de hoje. Se você chega para uma pessoa e fala sobre esse assunto terra plana,
Só falta a pessoa te bater, certo? A pessoa te exclui, tipo assim, a pessoa te trata como se tu fosse um micróbio, certo? Como se tu fosse um grão de poeira. Porque é isso que elas pensam que nós somos, grãos de poeira, certo? Visto o ponto de vista que a pessoa tem. Então, só que por que essa idolatria surgiu assim de repente com a NASA? Por que a NASA é um órgão tão idolatrado? Porque eu já fiz vídeos falando sobre isso aqui. Porque muitos não sabem sobre a origem da mesma. Porque se soubesse, não idolatrava, certo? E se caso as pessoas soubessem desse negócio aqui, ó? Se as pessoas soubessem do passado obscuro e da origem obscura que a NASA tem, será que essa idolatria estaria de pé até hoje? Será que as pessoas continuariam idolatrando assim cegamente? Então tá aqui, ó, um livro sobre a Operação Paperclip, né? Que foi um programa de inteligência secreto que trouxe cientistas nazistas para os Estados Unidos, incluindo aqui o Wernher von Braun, certo? Que é o pioneiro de foguete, né? Era um cientista de foguete especializado na área e inclusive trabalhou para Adolf Hitler e para o Império Nazista do cara. Mas a mídia fala isso? Não, zip zap, ó, ninguém fala nada. Eles não vão falar sobre isso aqui. Por quê? Porque não é conveniente para quem domina. Para quem domina é conveniente manter as pessoas na ignorância, porque é mais fácil escravizá-las dessa forma, percebe? Então vai pensando aí. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Estados Unidos e Rússia pegaram a maior parte dos cientistas nazistas, trouxeram para os seus países para buscar tecnologia, conhecimento. Só que os Estados Unidos na Operação Paperclip se deu melhor do que os russos. Pegou os principais cientistas nazistas, incluindo esse cara aqui, o Von Braun, e muitas pessoas não falam também que os foguetes V2 que a NASA construía era de trabalho forçado. Muitas pessoas morriam na experiência de construir esses foguetes, né, porque eram trabalhadores forçados da Segunda Guerra Mundial, prisioneiros de campo de concentração. Mas relaxa, relaxa que o colégio não vai te falar isso, a mídia, fica tranquilo, ó, zip zap, ninguém fala nada. Bom, então aqui a gente pode ver o cara, ó, o Wernher von Braun, né, ele foi para os Estados Unidos, né. Ele e a maioria dos cientistas nazistas que foram para os Estados Unidos nessa Operação Paperclip, eles receberam cidadania americana, né? E aqui do lado vocês podem ver a lápide, né, do Wernher von Braun, né, quando ele faleceu, né, em 1977, que foi a data que ele faleceu, né, nos Estados Unidos. E aqui embaixo da lápide dele tá citado o que? Salmos, né? Salmos capítulo 19, versículo 1. Interessante. O que será que esses Salmos, capítulo 19, versículo 1, traz pra gente de informação? Vamos checar? Vamos conferir? Então vamos lá. Bom, então tá aqui, ó, versão King James dos Salmos, capítulo 19, versículo 1. Então vamos dar uma lida aqui? Vamos lá, vamos ler o que estava na lápide do cara, o que ele estava querendo dizer. Os céus declaram a glória do Criador, né? Declaram a glória de Deus. E o firmamento mostram a obra feita por suas mãos. Certo? Então, provavelmente Wernher von Braun sabia o quê? Sabia que existe um firmamento, certo? Existe um limite aí para o céu, certo? Que o homem não consegue ultrapassar. Pois bem. Bom, então aqui a gente vê um medalhão com o esquadro e compasso da maçonaria, o símbolo da ordem do caos, né, daquelas águia de duas cabeças e um foguete, né? E aqui o pouso na lua, e a gente vê aqui, ó, um dos astronautas que supostamente pisou na lua, entre aspas, o Buzz Aldrin, com um anel, né, com o símbolo da maçonaria, esquadro e compasso. Então, veja bem, preste atenção. E aqui a gente tem uma carta daquele joguinho de cartas Illuminati, né, de 1995, NWO, mostrando claramente que a ida do homem à lua foi uma farsa. E aqui está um tweet do Buzz Aldrin, né, dizendo assim, ó: é tempo, é hora de eu confessar, né, a missão Apollo 11, né, que levou o homem pela primeira vez à lua, foi encenado, nada disto era real. Quem está dizendo é quem? Quem está dizendo é o Buzz Aldrin, um dos caras que supostamente pisou na lua, entre aspas, que eu duvido muito. Então isso aqui, ó, em 2014, esse tweet, ó, de maior tempão, certo? Então, para ninguém vir dizer que eu tô mentindo, ou que eu tô falando essas coisas aqui da minha cabeça, o próprio cara aqui tá admitindo. Então, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, tá aí, galera, preciso falar mais nada, certo?
Bom, então aqui a gente vê a realidade, né? O atornauta, quero dizer, astronauta na piscina, e aqui a gente vê, né, a fraude do espaço, né? O cara lá num estúdio supostamente, né? E com efeito especial de Hollywood, o mesmo que eles conseguem reproduzir em filmes, eles conseguem fazer isso aqui também para todo mundo pensar que os caras estão no espaço. E aqui do lado a gente vê o seguinte, aqui tá dizendo: foguetes não vão para o espaço, eles sobem lateralmente e depois voltam para baixo, que é a realidade observável. E tipo assim, não tem como negar isso aqui porque tem milhares de vídeos comprovando isso aqui, certo? Mas enfim. Bom, então, como a gente está vendo aqui, ó, Terra plana é objetiva, ou seja, a gente olha para o horizonte todo dia, a gente vê o quê? A gente vê aquela planicidade imensa sem fim, certo? Por quê? Porque a física natural da água em estado líquido é o nivelamento, a água sempre encontra o seu nível e a gente vê o Sol refletindo no oceano, né, no mar, a radiação de modo plano, certo? A radiação do Sol no oceano, vocês veem que ela vem de forma plana. E o globo, claro, né? Terra Globo CGI, como sempre. E aqui do lado a gente vê, né? Crente no globo procurando pela curva. E aqui, terraplanistas procurando pela curva, com aquele laser de longa distância. Ou seja, esse laser de longa distância, né? Que tem um alcance gigantesco. Esses lasers são usados muitas das vezes para fazer experimentos, né? E muitos desses experimentos em alto mar, né, no oceano, indica que não existe curvatura e que o oceano realmente é planificado, certo? Ou seja, só indica que a física natural da água é um nivelamento, isso está correto, e 70% da Terra, 70% da Terra é coberta por águas em estado líquido, certo? No caso, as águas dos oceanos, e os oceanos são nivelados e planos. Então, a Terra não pode ser uma bola jamais. Questão de lógica. Então, lembre-se, sua ignorância é o poder deles, certo? O maior poder que eles têm é a ignorância do povão que ignora a existência deles, desse grupo de controladores que controlam o mundo. Então, uma dica pro pessoal que está assistindo aqui o vídeo. Sempre quando alguém chegar para você e fizer uma pergunta: pô, se a NASA e toda a comunidade científica e a maioria das pessoas acreditam que a Terra é um globo e só você acredita que a Terra é plana, por que que a NASA estaria errado e só você estaria certo? Por que que todos nós estaríamos errados e só você estaria certo? Então, mostre essa imagem aqui para eles e diga o seguinte, ó: ah é? Se todas essas civilizações antigas aqui, ó, os hebreus, os sumérios, os egípcios, os hindus, os gregos, nórdicos, navarros, maias, incas, babilônicos, polinésios, antigos chineses, ou seja, os muçulmanos, pensa só agora, se todos esses povos aqui, certo, do passado acreditavam nesse modelo, bastante similar um ao outro, com um sistema fechado, a Terra se encontrando no centro do universo, um modelo e cosmologia geocêntrica, onde uma Terra plana é sustentada por colunas e Sol e Lua giram, orbitam em torno dessa Terra plana e ela é coberta com um domo. Se todas essas civilizações acreditavam nesse modelo, por que que só a NASA está correta? Tá entendendo? Essa é a questão. Por que que só a comunidade científica está correta? Então vire para essa pessoa e mostre essa imagem aqui, certo? Faça esse favor. Muito obrigado a todos que me acompanham. Bom, então galera, é importante a gente saber isso aqui, ó. Vamos prestar atenção nessa frase. As pessoas não querem ouvir a verdade porque elas não querem que as suas ilusões sejam destruídas. Ou seja, é o que eu falei no início, é muito mais fácil você manter uma população sob controle ocultando informação. É muito mais fácil você manter a população no cabresto ali, no controle, totalmente submissa a tudo. É muito mais fácil manter as pessoas assim escravizadas, ocultando a verdade, ocultando certas informações e doutrinando-as, né? Propagando informações falsas, propagando enganos para elas, certo? Você mentir sobre o formato da Terra, você abre caminho para todos esses enganos. Então, com esse vídeo aqui a gente viu na prática o porquê é fácil manter as pessoas assim. E por que, principalmente, por que que eles ocultam essas coisas? Percebe? É conveniente, faz sentido para eles ocultarem.
certo? Porque se eles não ocultassem, se a história verdadeira chegasse até nós, nós não seríamos escravos deles, nós não aceitaríamos fazer o que eles querem, certo? Bom, então espero que tenha ficado bem claro para todos, vou ficando por aqui. Então, galera, vamos conferir aqui na Bíblia. Vamos pegar aqui o livro mais importante da humanidade, né? O livro que eles querem ocultar a validade das palavras descritas aqui, porque são palavras divinas inspiradas. Vamos pegar aqui Lucas capítulo 12, versículos 2, 4 e 5. Então aqui diz o seguinte: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo. Preste atenção. Todavia, além disso, nada mais conseguem fazer, certo? Ou seja, um dia todos nós seremos perseguidos, certo? Pela nossa fé, seremos perseguidos pelo governo do capeta futuramente. E nós temos que estar preparados para isso, para ser martirizados, se possivelmente, e claro, tudo com a permissão do Criador. Aí, continuando, contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esses deveis temer. Ou seja, o único que devemos temer é o Criador dos céus e da terra, glorioso, maravilhoso, Yahweh Tsevaot, todo-poderoso, e que o nome dele seja louvado, que o nome dele seja conhecido entre as nações, certo? É isso que a gente tem, é ele que nós devemos temer, e é isso que a gente tem que guardar no nosso coração. Então, como eu falei no início, a manipulação facilita o controle, e eles escondendo esse livro aqui, que é o mais importante, que revela a origem da humanidade, o que nós e como nós devemos agir, né? Que é sempre fazendo a vontade do Criador, né? E tudo mais, tudo conforme a Bíblia explica, tudo conforme o Criador quer, né? Ocultando isso, você é muito mais fácil de manter as pessoas alienadas e escravizadas, certo? Bom, então é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.